Olá pessoal, Shalom. Hoje pessoal é um dia bastante especial para mim. Eu estou botando em prática um projeto que eu idealizei há bastante tempo, né? E então é o seguinte, eu convidei, hoje nós vamos ter para conversar aqui comigo, é um projeto assim de curiosidades, né? Perguntas que a gente tem no dia a dia, que a gente vê pessoas se questionando e o que está acontecendo no mundão à nossa volta. Curiosidades é o nome. Eu estou aqui com o sociólogo e filósofo Paulo, né? Boa noite, São Paulo. Bem, tudo bem? Pessoal? Beleza? Tá, Paulo, o nosso papo aqui, ele é um papo bem descontraído mesmo, na verdade. O que eu vou começar sobre a nossa demanda. Hoje o mundo todo, ele mudou bastante. Nós estamos com uma demanda gigantesca sobre energia, né? Aí, o que é que está ocorrendo? Algo semelhante ao que ocorreu no passado. Estamos com uma corrida espacial em virtude disso. Porque o pessoal, se eu não me engano, eles descobriram um tal de Hélio 3 na Lua. Aí que entram os meus questionamentos. 1969, Paulo. Você acredita que o homem pisou na Lua? Ele chegou lá? Eu acho que sim, cara. Eu acho que na época havia uma corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, né, na época da Guerra Fria. É claro que há muitas teorias, né, teorias conspirativas, dizendo que era possível, com a tecnologia cinematográfica, fazer aquilo ali e tal. Mas seria muito arriscado para os Estados Unidos fazer uma encenação daquelas, né, nessa hipótese, certo? E aí, digamos que a União Soviética denunciasse aquilo para o mundo, seria uma grande vergonha, né, para os Estados Unidos. Poderia ser desmascarado facilmente. Exatamente. Então, eu acho que realmente eles foram, né? E depois foram outras vezes também, só que com menor repercussão, né? E hoje nós já temos, né, a tecnologia, a humanidade, né, certo? Para mandar sondas espaciais até para, né, as extremidades do sistema solar, né? A Voyager, uma delas já está perto de sair do sistema solar, né? E robôs para Marte, né? Inclusive a China também já mandou, não foi apenas os Estados Unidos, né? Bem lembrado. Na Lua a Índia também já desenvolveu tecnologia, né, para mandar sondas para a Lua, certo? Então hoje não é só os Estados Unidos que detêm essa tecnologia, né? Não apenas os Estados Unidos e Rússia, né, mas outros países como a China e até a Índia. Vamos dar um pulinho mais adiante, Paulo. Assim, ó, o universo que a gente conhece, né? Eu gosto bastante do espaço, admiro as estrelas, né? Amo a Lua também que a gente está tratando aqui, o Sol também eu gosto bastante. Esses conhecimentos de astronomia para mim é instigante, né? E nisto eu observo que o universo que a gente tem a capacidade de enxergar, tanto a olho nu como com os nossos telescópios, que hoje são muito potentes, né? Mas o universo visível, apreciável por nós, hoje é muito grande, é muito vasto. Mas a gente não tem como detalhar várias coisas, né? Como por exemplo aqui, ó, a gente lida na nossa Via Láctea. Nós temos entre 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Nossa galáxia mais próxima, mais vizinha aqui, tem 1 trilhão de estrelas. É muita coisa, né? É um universão grandão. Eu quero te conduzir a uma pergunta, Paulo. Porque uma estrela é um sol, né? O Sol é uma estrela, sabe? Sim, o Sol é uma estrela. Então esses 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas que eu falei que existe aqui na nossa Via Láctea são sóis e que tem muitas vezes planetas ao seu lado, né? Exatamente. Isto. E aí que nasce a pergunta para mim: existe possibilidade de termos vida complexa, inteligente como a gente tem aqui na Terra? O que tu acha? Qual é a tua opinião com relação a isso? Tendo em vista esses números estrondosos, gigantescos que eu te falei. Pô, Via Láctea, 400 bilhões de estrelas. A outra ali do lado, ali, a nossa Andrômeda, tu tem 1 trilhão de estrelas. Então quer dizer que são 1 trilhão de sóis possíveis, passível de se ter vida nisso. Você acredita?
que tem vida complexa e inteligente como a gente encontra aqui na Terra? A possibilidade né? Como você falou, nós estamos numa galáxia que tem bilhões e bilhões de estrelas, né? Trilhões e trilhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas, com planetas girando ao seu redor, com luas girando ao redor desses planetas. Então há uma grande possibilidade, sim, de que exista vida, certo? Agora, como será essa vida? Na astrofísica, pergunta, né? Robô pergunta como será essa vida? Tem uma linha da astrofísica, que é a astrobiologia, que estuda isso aí. Então, astrônomos como Carl Sagan, né, eles levantavam as hipóteses, se interessavam por esse assunto, né? Inclusive ele escreveu sobre a possibilidade de haver algum tipo de vida, né, microscópica, bactérias ou algo parecido em nuvens na atmosfera de Vênus, tá? Mas isso não se comprovou também, né, até o momento. Então, eu acho que é possível sim, certo? Mas infelizmente não temos dados suficientes para afirmar nada disso, né? Mas seria muito estranho se não houvesse vida, certo? Dada a imensidão do universo conhecido, fora o que nós não sabemos ainda, né? Sim. Então, com a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos afirmar que há trilhões de galáxias, com cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas, com planetas ao redor, luas girando ao redor. Então, a possibilidade de vida fora da Terra é muito grande, sim, tá? Só que, bom, alguns astrônomos, pensando sobre o assunto, tentaram, né, levantar teorias, né, por exemplo, que são especulativas, né? Tem um cara chamado Francis Drake, né? O Drake tem a famosa equação de Drake, né? Então ele leva em consideração, né, por exemplo, se nas galáxias, certo? Qual é a quantidade de estrelas e quantas estrelas estão surgindo nessas galáxias, né? Então você tem que levar em consideração quantos planetas ao redor dessas estrelas, certo? A distância dos planetas com relação a essas estrelas, o tamanho da estrela importa também, certo? Por exemplo, o Sol é uma estrela de porte médio, né? Para não dizer pequeno, comparado a outras estrelas que são muito maiores. Por exemplo, a estrela Betelgeuse é muito maior que o Sol, né? Sim. Então, assim, o Sol não é uma estrela muito grande, tá? Então, a posição da Terra com relação ao Sol, levando em consideração o tamanho do Sol, é boa para que aqui, né? Claro, isso se desenvolvesse a vida, mas isso é de acordo com a visão que nós temos sobre a vida orgânica, estudada pela biologia, né? Porque é possível, talvez, algum outro tipo de vida, né, com base em outro tipo de matéria, que não seja que nós conhecemos aqui na Terra, certo? Uma vida diferente. Isso aí também, né? Fica mais difícil ainda, né, imaginarmos, né, o que seria, certo? Porque a Terra é um planeta que tem condições ideais para o tipo de vida que nós conhecemos. Então, tu tá querendo dizer assim para mim que para se ter possibilidade de existência de vida, principalmente complexa como a nossa, né, que é uma vida inteligente, então ela é muito complexa. Tem que existir fundamentos, tudo está no seu lugarzinho certinho. Ter o Sol lá no pontinho certinho, uma Lua como a nossa aqui, que influencia na maré, que influencia na nossa... Exatamente, por exemplo. Tudo certinho, tem que andar tudo, tem que seguir um padrão ali para existir vida. O planeta Vênus, por exemplo, tá? Ele tem um tamanho semelhante ao da Terra, mas algo aconteceu ali, que houve uma espécie de efeito estufa, certo? Que hoje praticamente é impossível, né? Uma vida tal como nós a conhecemos aqui na Terra. Embora ainda os cientistas, como eu falei, Carl Sagan cogitavam a possibilidade de, na atmosfera, nas nuvens, lá, ter algum tipo de vida, né? Bacteriana. Exato, mas também não confirmaram nada, né, com relação a isso. Mas assim, se a Terra fosse mais próxima ao Sol, provavelmente a vida não teria se desenvolvido aqui. Ou se fosse se desenvolver, seria bem diferente, mas as condições seriam outras, seriam bem diferentes, né? Se a Terra estivesse mais distante do Sol, tudo aqui seria muito mais frio. É bem provável que também não teria se desenvolvido a vida aqui. Se a Lua fosse maior ou menor, etc., porque a Lua é importante também. E provavelmente, né? Bom, tu falou de Júpiter, né? Júpiter, que é um escudo nosso, né? Um escudo contra meteoros, né? Mas a própria Lua, né? Tem várias crateras na Lua porque muita coisa caiu ali, então serviu de certa forma também como uma defesa para a Terra, isso, né? Há bilhões de anos. Mas assim, Júpiter também, né? Então, acho que foi nos anos 90, não me lembro exatamente o ano, mas caiu lá
um meteoro, né? Isso foi registrado, né, pela NASA e tal. Temos imagens disso aí. Então o Júpiter também, ele protege de alguma forma a Terra, é o maior planeta do sistema solar e ele atrai muita coisa. Enorme escudo, ele tem o poder gravitacional de puxar cometas e defende e asteroides que possam passar pelo sistema solar, né, nas proximidades aqui, né, de onde nós estamos, antes talvez possam ser atraídos pelo planeta Júpiter, que tem uma gravidade forte, né, o maior planeta. Então sim, se não tivesse Júpiter, bom, já teríamos também mais um problema, né? Há um cinturão de asteroides nas proximidades de Marte, os cientistas estudam isso aí, mas eles também não conseguiram estudar todos ainda não, tá? Então tem muita coisa que a gente também não sabe, né? E, bom, asteroides, né, meteoros, já caíram no planeta aqui, né? A hipótese de que um deles, sim, né, um grande, destruiu, né, boa parte da vida aqui, né, na época dos dinossauros, certo? Sim. Então, essa é uma ameaça, sim, que o planeta tem. Então, se não fosse Júpiter, se não fosse a Lua, etc., né, teríamos defesas a menos, vamos dizer assim. Com menos defesa, né? Então, apesar de que a própria nossa atmosfera já tem uma defesa, não é qualquer asteroide, meteoro que cruza ali e vem e colide aqui, ele se desfaz ali na nossa atmosfera, né? Agora também com relação à possibilidade de vida fora do planeta Terra, tem outra coisa também, né? Será que essa vida será uma vida que nós consideramos como vida inteligente, semelhante à nossa, certo? Porque a possibilidade de existência de bactérias, vida, né, microscópica, é bem maior, certo? Por exemplo, na Terra, logo após o seu esfriamento, passou-se 1 bilhão de anos, pelo menos é isso que os cientistas dizem hoje, né? E aí surgiram os primeiros micro-organismos e tal, tá? Mas a vida pluricelular demorou mais tempo para surgir aqui, certo? E é só no último bilhão de anos do planeta que surgem animais mais complexos, né? Seres mais complexos, né? Sendo que a espécie humana está aqui, né, há poucos milhões de anos, certo? Então, e nós, como Homo sapiens sapiens, bem menos que isso, menos de 200 mil anos, né? Exagerando ainda, tá? E nós só fomos nos organizar em sociedade, desenvolver culturas mais complexas há menos de 40 mil anos, certo? As primeiras civilizações, mesmo para valer, têm o quê? Menos de 10 mil anos, né? Certo? Então, e aí, como é que será que é essa vida? E para termos conhecimento disso aí também é difícil, porque é tudo muito distante, né? Digamos que surja uma civilização numa estrela que está a algumas centenas de anos-luz daqui, ou milhões de anos-luz aqui, tá? Como é que haveria esse contato? Nós não temos tecnologia para chegar lá, certo? Não temos tecnologia para chegar na estrela mais próxima, além do Sol, obviamente, né? Mas assim, do sistema estelar mais próximo, não temos essa tecnologia, certo? Mas podemos nos comunicar mandando ondas de rádio, que elas viajam no espaço. Sim, mas há um limite para isso também, tá? Com o tempo elas vão meio que sumindo no universo, né? Elas vão perdendo sua intensidade, elas não vão viajar eternamente, essas ondas de rádio, certo? Então, uma outra civilização para se comunicar com a gente, para mandar algum sinal, para saber se existe ou não, teria que ter também essa tecnologia, pelo menos de comunicação via ondas de rádio. Levando em conta ali o que tu falou, velocidade da luz, que é a velocidade que a gente conhecida por nós, né, que a gente consegue desenhar, são 300 mil quilômetros por segundo. Gente, é muita coisa. A nossa espaçonave, ou seja, a nossa máquina mais rápida que a gente tem aqui, se eu não me engano, é 45 mil 45 mil quilômetros por hora, é uma coisa assim, ou 60 mil quilômetros por hora. Então, não, no planeta nós temos alguns protótipos aí de foguetes, né, etc., que podem conduzir, né, tripulantes que chegam a velocidades altíssimas, né? Mas não se compara à velocidade da luz. Mas não chega nem perto, por isso a gente não tem, tá? Mas assim, fora do planeta, né, no espaço, lançar uma coisa dessas também não seria tão fácil, mesmo levando em consideração as maiores velocidades de caças e coisas que nós temos aqui na Terra, e não chega nem perto da velocidade da luz, certo? Né? Então, provavelmente, se a espécie humana, né, vai investir nisso aí, visando se comunicar com algo que está além do sistema solar, serão as máquinas que vão fazer isso aí por nós, certo? Inteligência artificial. Assim, o pessoal tem falado bastante em projetos, né? Isso aí, conversando, assim, o pessoal fala sobre projetos antigravidade. Isso aí, será que existe mesmo, né?
uma propulsão antigravitacional, ou seja, como você vê ali, a ação de um ímã repelindo o outro, aquilo ali faz andar. Acho que não tem condições hoje. Há muita especulação aí nessa área, mas com certeza a não ser que esteja escondendo alguma coisa, né? Mas aí não temos como saber. Mas assim, Paulo, agora sim, o nosso tempo aqui está estendendo. Então, o que é que eu vou te fazer uma pergunta? Eu conhecendo o senhor, eu quero te fazer uma pergunta, Paulo, no sentido assim, acabamos de conversar sobre vida inteligente, as condições que tem que se existir no Sol, no planeta, a Lua, os outros planetas lá, tipo ali que nós falamos, tem escudo, tem Júpiter, tá tudo alinhadinho, tudo bem certinho, para que proporcione existir vida e vida como nós temos hoje aqui. Pergunta para ti, quais as possibilidades disso acontecer por acaso, Paulo? Isso aí foi por acaso? Eu estou falando com um filósofo agora, quero ouvir a tua opinião de filósofo. Quais as possibilidades de isso ter ocorrido por acaso, como a gente vê muitas pessoas especulando e falando, tudo por acaso? Pô, mas o Sol está no lugar que é para estar. A Lua está no lugar que é para estar. Júpiter está lá, o nosso escudão nos defendendo de tudo quanto é asteroides e qualquer ameaça que possa vir externa lá também. E nós estamos bem posicionados com o movimento de rotação e translação, tudo bem certinho. Não, assim, na filosofia, tá? Por exemplo, quando analisamos a questão da liberdade, certo? Que alguns chamam de livre-arbítrio, tá? Sim. As teorias mais fracas, infelizmente, são aquelas que pressupõem a existência, a possibilidade do acaso, né? Mas para haver liberdade teria que ter um acaso, que é aquilo ou que o sujeito gerasse por si mesmo, né, algo, né, ele tomasse por si mesmo uma escolha, né, a vontade surgisse nele mesmo espontaneamente. Tá? Mas por que eu estou falando sobre isso? Parece que não tem nada a ver com a história, mas tem sim. Tá? É porque na natureza tudo está conectado, certo? Há uma rede causal, ou pelo menos é assim, né, que nós conseguimos compreender racionalmente o mundo. Porque se tu colocar o acaso no meio, bom, aí tu já está pressupondo furos, né? Já está pressupondo buracos, né, nas explicações que talvez nunca vão ser preenchidos. Bom, é acaso, certo? O acaso não tem uma explicação, é sem causa, certo? Então as ciências e a própria filosofia, que é a base das ciências, né, a base racional, porque o conceito de ciência é um conceito filosófico, o conceito de realidade é um conceito filosófico, etc. Tá? Elas não trabalham muito bem com a noção de acaso, não. Eu sei que hoje os cientistas vão dizer, não, nós trabalhamos com probabilidades. Bom, é verdade que não podemos saber tudo, certo? Nós não podemos saber tudo sobre o que acontece no universo, nós não temos conhecimento de todas as causas, de todas as conexões, todas as redes causais, certo? Mas se tu assumir que o acaso é realmente algo real, certo? Existe o acaso e tal, isso vai ser inexplicável, né, para sempre, né, porque é acaso, né? Bom, aí então tu já está pressupondo que a ciência, né, não vai conseguir realmente explicar o mundo tal como ele é, certo? Tudo bem, há filósofos que foram por esse caminho, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que o determinismo causal, ele tem mais força, né, lógica, vamos dizer assim, argumentativa, do que as teorias que trabalham com a noção de acaso, certo? Como eu falei, por exemplo, vamos pegar aqui, se a Terra estivesse mais próximo do Sol, provavelmente não haveria vida aqui. Se não tivesse caído um meteoro na Terra que exterminou os dinossauros, claro que ainda não há certeza absoluta sobre isso, né? Mas, bom, digamos que nessa hipótese não estaríamos aqui hoje conversando sobre isso, tá? Então, do ponto de vista da razão e da filosofia, eu acho que o acaso não cabe, certo? Ele não é uma boa solução. Então tudo está encadeado. O problema é que nós não temos uma explicação completa sobre as coisas.